E nós agora queremos receber, queridos. Eu queria que você faça assim com as suas mãos agora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu me abro agora para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Duane, Pastor Lucas, Pastor Lucas, Duane e Lucas, por favor, subam aqui. Vamos receber com alegria, queridos. Amém. Amém. Boa noite. Amém. You love Jesus? Você ama Jesus? Amém. You love Jesus? Ame Jesus? Amém. Eu também. Amém. It truly is a pleasure to be with you tonight. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. I was here last year, Eu estive aqui no ano passado and I enjoyed my time being with you last year. e eu gostei muito do meu tempo aqui com vocês no ano passado. And I just want to take a little bit and introduce myself tonight. Eu quero me apresentar um pouquinho a vocês nessa noite. So I'm originally a Canadian. Então eu sou do Canadá originalmente. 19 years old, I moved to Europe to be a missionary. Com 19 anos de idade eu me mudei para a Europa para ser um missionário. I met my best friend, her name is Jennifer, A minha melhor amiga, o nome dela é Jennifer, and we got married. e nós nos casamos. And we spent 10 years in missions in Europe. E nós passamos 10 anos em missão na Europa. My oldest daughter, Sydney, was born in Budapest, Hungary. A minha filha mais velha, Sydney, ela nasceu em Budapeste, na Hungria. And in 1998, we moved to a city in the US called Kansas City. E em 1988 nós mudamos para uma cidade nos Estados Unidos chamada Kansas City. We were going to live there for 1 year. Nós vivemos lá por um ano. But during that year, a prayer room started. Mas durante aquele ano, uma sala de oração começou. And a pastor by the name of Mike Bickle was teaching on prayer. Pastor com o nome Mike Bickle começou ensinamento sobre oração. And as he was teaching, my heart began to burn. E ao ensinar, nosso coração começou a queimar. And because as a young man, I had dreamed about revival. Porque como um jovem eu sonhava com avivamento. I had read books on Smith Wigglesworth. Eu estava lendo livros sobre o William Smith Wigglesworth. Okay. And I had read books on revival. E eu li livros sobre avivamento. And as he was teaching on prayer, my heart was burning. E ao ensinar sobre oração, o meu coração estava queimando. So in May of 1999, we started a prayer meeting. Então em maio de 99, nós começamos uma reunião de oração. It was going 13 hours a day. Estava indo por 13 horas por dia. It was led by full worship teams. E era liderado por equipes de louvor. And in September of 1999, it went 24 hours a day. E em setembro de 99 nós fomos para 24 horas por dia. So September 1999. Então em setembro de 99, that prayer meeting went day and night. Aquela reunião de oração ia dia e noite. And that was the beginning of my life in prayer. E isso foi o começo da minha vida de oração. I had always wanted to learn how to pray. Eu sempre quis aprender como orar. I had been a missionary for 10 years. Eu fui missionário por 10 anos. I prayed very little. E eu orava muito pouco. But as I was in this prayer room, mas ao estar nessa sala de oração, I was learning how to pray. Eu estava aprendendo como orar. I prayed during the night. Eu orava durante a noite. I led a prayer meeting from midnight to 2 a.m. for a year and a half. Eu liderava um grupo de adoração da meia-noite às 2 da manhã. I loved it. Então eu amava isso. I was learning to pray. Eu estava aprendendo a orar. And that prayer meeting was in a room with about 150 chairs. E aquela reunião de oração estava numa sala com 150 cadeiras. It was in a simple building.
Era um prédio muito simples. And when we began, there was many prayer meetings, there would be 5 people in the room. E quando nós começamos várias dessas reuniões, tinha apenas 5 pessoas na sala. And I remember one time my pastor saying to me, E eu me lembro uma vez meu pastor me dizendo: what we're doing in this prayer room, o que nós estamos fazendo nessa sala de oração it's going to touch the nations one day. vai tocar as nações um dia. And I remember sitting there looking at this weak prayer meeting. E eu me lembro sentado ali vendo essa oração, essa reunião de oração fraca. How is this simple prayer meeting going to impact the nations? Como essa oração simples aí, essas reuniões vão impactar as nações. But what began to happen is it began to grow. Mas o que começou a acontecer? Isso começou a crescer. And that room that had 150 chairs began to be too small. E aquela sala com 150 cadeiras se tornou muito pequena. And so we moved to a new room. Então nós nos mudamos para uma nova sala. It had 700 chairs. Tinha 700 cadeiras. And I remember walking into the room going, we will never fill this room. E eu me lembro entrando nessa sala e dizendo: nós nunca vamos encher essa sala. Because many prayer meetings were small. Porque muitas reuniões de oração eram pequenas. Many of them were weak. Muitas dessas reuniões de oração eram fracas. But a year and a half later, Mas 1 ano e meio depois, that prayer room was full. aquela sala de oração estava cheia. Many prayer meetings you couldn't find a chair. Muitas reuniões de oração você nem encontrava uma cadeira. That prayer meeting has been going day and night for now over 16 years. E agora por 16 anos essa reunião de oração tem acontecido dia e noite. The last time that I heard, A última vez que eu ouvi, there was over 1 million people in 6 months havia mais de 1 milhão de pessoas em 6 meses had gone onto the internet to watch that prayer meeting. que entraram na internet para assistir essa reunião de oração. Over 1 million people in 6 months Mais de 1 milhão de pessoas em 6 meses have wanted to connect their heart to a life of prayer. quiseram conectar o seu coração com uma vida de oração. And that was my home. E essa é a minha casa, era a minha casa. I loved living there. Eu amava morar lá. We had 2 more children, Nós temos mais 2 filhos and we loved being a part of that family. e nós amamos ser parte dessa família. And the last 4 years of me living there, I traveled a lot. E nos 4 últimos anos que eu morava lá, eu viajei muito. I made 8 trips to Brazil. Eu vim 8 vezes ao Brasil. And during that time, I began to love Brazil. Durante aquele tempo eu me apaixonei pelo Brasil. I love churrasco. Eu amo churrasco. It's a beautiful part of this nation. É uma parte linda dessa nação. I love beans. Eu gosto de feijão. I love rice. Eu gosto de arroz. And my heart began to grow. E meu coração começou a crescer. But I had no desire to move. Mas eu não tinha desejo algum de me mudar. I loved my home in Kansas City. Eu amava minha casa em Kansas City. But God had a different plan for my family. Mas Deus ele tinha um plano diferente para minha família. So 2.5 years ago, we moved to Brazil. Então 2 anos e meio atrás eu me mudei para o Brasil com a minha família. And we live in a very difficult city. E nós vivemos numa cidade muito difícil. But somebody has to live there. Mas alguém tem que morar lá, não é verdade? We live in a city I don't know if you know of. It's called Florianópolis. Eu não sei se você já ouviu, ela se chama Florianópolis. So somebody has to live there. Alguém tem que morar lá, não é verdade? And so I'm grateful that God moved me there. Então eu sou grato que Deus me fez mudar para lá. But we started a prayer meeting there. Mas nós começamos uma reunião de oração lá. And we've started it in our living room. Nós começamos na nossa sala ali em casa. And it's begun to grow. E isso começou a crescer. And so we've started a praying church. Então nós começamos uma igreja que ora. And I love it. E eu amo isso. It's a little bit weak. É um pouco fraco, It's small, é pequena, but I'm happy. mas eu estou feliz. We have over 55 full-time team members. Nós temos mais de 55 pessoas de tempo integral. Laura, she's one of our worship leaders. Laura, que ministrou louvor hoje, ela é uma das nossas líderes de louvor. And we're building a prayer room.
Nós estamos construindo uma sala de oração. I want this generation to find God. Eu quero que essa geração encontre a Deus. I want them to learn how to pray. Eu quero que essa geração aprenda como orar. I want to see the greatest revival that Brazil has ever seen. Eu quero ver o maior avivamento que o Brasil já viu. I want to be a part Eu quero of ser something parte significant in this nation. de algo significante nessa nação. I believe God's going to do it. Eu creio que Deus vai fazer isso. He's going to do it in this Ele generation. vai fazer isso nessa geração. We're going to see an awakening in the heart of the church. Nós veremos um acordar, um despertar no coração We're da going to see her igreja. walk with power. Nós vemos a igreja andar em poder. And we're going to see thousands be swept into the kingdom. E nós vamos ver pessoas andando, pessoas salvas no reino. People that are deceived about Jesus. As pessoas que estavam enganadas com relação a Revelation's Jesus. going to come to them. A revelação vai vir até elas. And they're going to cry out, I need a Savior. E elas vão clamar, eu preciso de um Salvador. And it's going to come because the church has found her place in prayer. E virá porque a igreja encontrou o seu lugar de oração. And so I'm excited to live in Brazil. Então eu estou muito feliz, empolgado de estar morando no Brasil. Eu falo muito ruim português, mas God is going to visit this nation. Mas Deus ele vai visitar essa nação. I want to learn to speak Portuguese. Eu quero aprender a falar português. So I'm trying, Então eu estou tentando. but I'm old. Mas eu sou velho. So I'm slow. Então eu sou devagar. My children, amazing. Os meus filhos já deram conta. I have 3 children. Eu tenho 3 filhos. They speak incredible E Portuguese. eles estão falando português muito bem. So I'm trying. Então eu estou tentando. But I'm excited to be a part of this nation. Mas eu fico muito feliz de ser parte desta nação. I'm honored to be a part of the church in Brazil. Eu estou honrado por ser parte da igreja no Brasil. I'm setting my heart to learn the ways of the church of Brazil. Eu estou colocando meu coração para aprender a crescer a igreja no Brasil. And I believe God's going to do something significant in this nation. E eu creio que Deus vai fazer algo significante nesta nação. Amen. Amém? So what do they call someone who speaks 3 languages? Então, eu quero chamar alguém que fala 3 línguas. No. What do you call Ah, someone? o que você chama alguém que fala 3 línguas? Poligota, trilingual. Trilingue, poliglota, trilingue. What do you call somebody who speaks 2 languages? Como você chama alguém que fala 2 línguas? Bilingue. What do you call someone who speaks 1 language? Como você chama alguém que fala uma língua? Americano. I'm trying to change that. Eu estou tentando mudar isso. Amen. Amém? So I just brought one book with me. Então eu trouxe um livro comigo. It's called One Thing. É chamado Uma Coisa. And it's a little bit of my testimony into passion for Jesus. E é um pouquinho do meu testemunho em paixão por Jesus. I speak of some of the heroes in the faith, Eu falo sobre alguns dos heróis da fé. how they were fascinated with the beauty of God. Como eles foram fascinados pela beleza de Deus. And I want to see this generation walk with that same fascination of the heroes of the faith. E eu quero que essa geração ande com a mesma fascinação desses heróis da fé. Amen. So I want you to prophesy to your neighbor. Amém? Então eu quero que você profetize para o seu vizinho. I prophesy Eu profetizo that you will buy me this book. que você vai comprar esse livro para mim. Amen. Amém? So it's incredible deal for you tonight. Então é uma promoção muito boa para você agora. Special for you. Especialmente para você. 1 for 15, Um por R$15 2 for 30. e 2 por 30. Amen. Amém? Let's turn to the book of Matthew, Vamos abrir no livro de Mateus. chapter 21. Mateus 21. I just want to pray before we get into the word. E eu quero orar antes de irmos para a palavra. I humble myself before you tonight, Eu me humilho diante de ti nessa noite. and I recognize my need of the Holy Spirit. Eu reconheço a minha necessidade pelo Espírito Santo. We elevate the word of God tonight, Nós elevamos a palavra de Deus nessa noite. and we're asking for the truth of your scripture to now talk to our hearts. Nós pedimos que a verdade da tua palavra fale aos nossos corações. My sufficiency is found in you, the Holy Spirit. A minha suficiência é encontrada em ti, Espírito Santo. Now open the word of God to us tonight. Abra a palavra de Deus para nós nessa noite. We make room for the Holy Spirit.
Nós abrimos um espaço para o Espírito Santo, For in the Holy Spirit we have life. porque no Espírito Santo nós temos vida. And we want that divine life to flow tonight. Nós queremos que essa vida divina flua nessa noite. In your name we pray. Em teu nome nós oramos. Amém. Matthew chapter 21, Jesus is walking into Jerusalem. Mateus 21, Jesus estava entrando em Jerusalém. He's looking to the cross. Ele estava olhando para a cruz. But Jerusalem is having a celebration of this joyful entry. Mas Jerusalém estava tendo essa celebração dessa entrada triunfal. And he walks into the temple. E ele entra no templo. And here's what happens. E aqui o que acontece? Verse 12. Versículo 12. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. And he said to them, "It is written, E lhes disse: está escrito, my house shall be called a house of prayer, a minha casa será chamada casa de oração. but you have made it a den of thieves." Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. The temple was set up by King David. O templo ele foi erguido pelo rei Davi. Solomon built a temple. Salomão ele construiu um templo. It was destroyed by enemies because of Israel's rebellion. E foi destruído pelos inimigos por causa da rebelião de Israel, rebeldia de Israel. God disciplined the nation. Deus ele disciplinou a nação. He brought them back to Jerusalem, Ele os trouxe de volta a Jerusalém. and they built a temple again, E eles ergueram o templo novamente. and worship was again restored. E a adoração foi novamente restaurada. But between the last prophet and the coming of Jesus, there was 400 years. Mas entre o último profeta e os tempos de Jesus, tivemos ali 400 anos. And Israel had entered into religious duty. E Israel voltou e tornou-se, desistiu das atividades religiosas. They were a religious people, Eles eram pessoas religiosas but ali, they had no love for God. mas eles não tinham amor por Deus. And they had turned the temple into a place to make money. E eles tornaram o templo num lugar de fazer dinheiro. It was a religious system. Era um sistema religioso. And Jesus walked into the temple, E Jesus ele entrou no templo, God's son, o Filho de Deus, and he spoke to them. e ele falou com And he eles. says, "You have no idea who you are. E ele diz: você não tem ideia de quem você é. You've turned this place into a place to make money. Vocês tornaram esse lugar em um lugar de fazer dinheiro. But from heaven, Mas do céu, from the throne room, do trono, da sala do we trono, call you the house of prayer." nós chamamos isso da sala de oração, casa de oração. He says, "You don't understand your identity. Ele diz: você não entende a sua identidade. You don't understand the place of influence that has been given to you. Você não entende o lugar de influência que foi dado a você. You've made this place a simple place to make money. Você fez esse lugar um lugar simples de fazer dinheiro. But we, God, have given you power. Mas nós, Deus, nós te demos o poder. You have power in the place of prayer. Você tem poder no lugar de oração. But you don't know who you are." Mas você não sabe quem você é. So Jesus, he gets angry. Então Jesus ele ficou nervoso. He throws the table. E ele virou a mesa ali, He says, derrubou. "Get rid of this craziness. E ele diz: sai fora com tudo isso. And I'm calling you to your identity as a people of prayer." E eu estou te chamando para a sua identidade como pessoas de oração. He shocked them. Ele chocou essas pessoas. Who is this man? Quem é esse homem? And what's he saying? O que ele está dizendo? But the divine God Mas o Deus divino was speaking to the heart of his people. falou ao coração do seu povo. And he says, "I call you my house of prayer." E ele diz: eu te chamei de casa de oração. He was calling us to our identity, Ele estava nos chamando para a nossa identidade, to the place of influence. ao lugar de influência. The more I'm learning how to pray, Quanto mais eu aprendo como orar, the more I understand the position God has given the church. mais eu entendo a posição que Deus deu à igreja. The most influential place on the earth O lugar de maior influência na terra is the place of prayer. é o lugar de It is oração. the place of talking to God. É o lugar de falar com Deus.
And Jesus has given the honor to every believer E a Jesus foi dada a honra de cada crente to enter into that place and that of authority in prayer. para entrar nesse lugar de influência e autoridade e oração. What's happening in Kansas City? O que está acontecendo em Kansas City It's happening all over the world. está acontecendo por todo o mundo. Indonesia, the biggest Muslim nation in the world, Indonésia, a nação muçulmana de maior muçulmano no mundo, has over 40 places of prayer that are going 24/7. tem mais de 40 lugares que tem oração 24 horas, China 7 dias na semana. A China is being awakened to the place of prayer. está sendo despertada para esse lugar de oração. This is a recorded fact. E esse é um fato registrado. There are over 10,000 prayer rooms in the earth Existem mais de 10.000 salas de orações na Terra that are going day and night. que estão acontecendo dia e noite. In Cairo, Egypt, Em Cairo, no Egito, where all the chaos took place, onde todo o caos ali tomou lugar, there's a church 1 block away from Tahrir Square. existe uma igreja, um quarteirão ali da Tahrir Square. It's É o lugar. the square where all of the É uma praça ali onde Praça Tahrir. It's a church that has been praying for over 8 years, day and night. É uma igreja que tem orado 8 anos, dia e noite. It's happening in the nations of the earth. Isso está acontecendo nas nações da terra. The church is understanding her identity, A igreja está entendendo sua identidade. and she's entering into that place of E authority. a igreja está entrando nesse lugar de autoridade. And what makes me happy E o que me deixa feliz is 20-year-olds are understanding. é que jovens de 21 anos estão entendendo isso. Tonight, when we're all sleeping, Hoje, quando todos nós formos dormir, in that prayer room in Kansas City, naquela sala de oração em Kansas City, there's over 100 young adults tem mais de 100 jovens that will be there from midnight to 6 a.m. que estarão lá da meia-noite às 6 da manhã. It's beautiful. É lindo. This generation is understanding who they are and their voice before God. Essa geração está entendendo quem é e a voz que eles têm diante de Deus. We're becoming His house of prayer. Nós estamos nos tornando a casa de oração. And as I've moved here to Brazil, E ao mudar aqui para o Brasil, I wanted in this nation, eu quis aqui nessa nação, from the Amazon da Amazônia to Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Sul, I want the church to be awakened. eu quero que a igreja seja despertada. I want us to be His house of prayer. Eu quero que nós sejamos a casa de oração dele. I want the assemblies of God. Eu quero que as assembleias de I want Deus, the Baptists. eu quero as igrejas I want the batistas, Nazarenes. as igrejas I nazarenas, want the non-denominational as church igrejas não to denominacionais, understand who she para is entender quem é and to become her house of prayer. e se tornar a casa de oração. That we would lift our voice. Para que nós levantemos a nossa voz, That we would understand our authority entendamos a nossa autoridade and become His house of prayer. e nos tornarmos a casa de oração dele. It's happening. Está acontecendo. The Holy Spirit, He's talking. O Espírito Santo ele está falando. He's highlighting the Bible to the church. Ele está destacando, marcando a Bíblia ali para a igreja. And we're beginning to understand. Nós estamos começando a entender. I'm going to quickly go through some Bible verses. Eu vou passar rapidamente por alguns versículos da Bíblia. Malachi chapter 1. Malaquias capítulo 1. I'm going to go real quick. Eu vou passar bem rapidamente. Malachi is the last book of the Old Testament. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. And praise God, I was not Malachi. E graças a Deus eu não sou Malaquias. He brought a very strong word of correction. Ele trouxe uma palavra muito forte de correção. And he tells them, you guys have corruption in your hearts. E ele disse: vocês têm corrupção no seu coração. And he says, I want you to shut the temple down. E ele diz: eu quero que vocês derrubem o templo. He says in verse 10, because you're making me angry. Ele diz no versículo 10, porque vocês estão me deixando irado. So the Old Testament period ends with God saying, shut the prayer room down. Então o Velho Testamento ele acaba com Deus dizendo: feche essa casa de oração. Because of the corruption in your heart. Por causa da corrupção do seu coração. Verse 11, Versículo 11. he says, from the rising of the sun, Ele diz: do nascer do sol even to its going down,
Até isso mesmo está indo embora. My name shall be made great amongst the Gentiles. O meu nome será grande entre os gentios. He says, from where the sun begins to start Ele diz, assim como o sol, quando o sol se levanta, until where it goes down, até ele se pôr, the name of God is going to be made great. o nome de Deus será feito grande. In every place incense shall be offered to my name. Em cada lugar incenso deve ser oferecido ao meu nome. Just understand this. Entenda isso. He's speaking to Israel. Ele está falando a Israel. And he says, Israel, Ele diz, Israel, you don't know my plan. você não conhece meu plano, But in the future, mas no futuro, from where the sun comes up, do nascer do sol, there will be Gentiles. haverá gentios, And they're going to know my greatness. e eles conhecerão a minha grandeza, Until where it goes down. até o sol se pôr. That means in New Zealand, Isso significa que na Nova from where Zelândia, the sun starts, aonde o sol se levanta, as it goes around the earth, a passar por toda a terra, Gentiles are going to know me. gentios me conhecerão. And it says in every place. E ele diz, em todo lugar. You know what that means? Sabe o que isso significa? There will be no unreached people groups. Que não haverá pessoas que não serão alcançadas. The gospel is going to penetrate every tongue, O evangelho penetrará toda a língua, every people. cada pessoa. And what is going to happen? E o que vai acontecer? The gospel is going to go forth. O evangelho vai ser The expandido, revelation of Jesus is going to go forth. a revelação de Deus virá, And incense is going to arise in every place. e incenso começará a subir em cada lugar. The fruit of the gospel O fruto do evangelho is going to bring forth worship in every place. trará adoração de cada lugar. It will be a pure offering. E isso será uma oferta pura. The first commandment, O primeiro mandamento it is going to be alive in every people group in the earth. será vivo em cada grupo na terra. And an aroma, an incense will come forth E o aroma, o incenso subirá in every place. em cada lugar. A praying, worshiping church will be birthed in the nations of the earth. Uma igreja de oração e de adoração nascerá da terra. Israel had no idea, Israel não tinha ideia, but Jesus walks into that temple mas Jesus ele entrou naquele templo and he says, I'm calling you to your e identity. ele diz, eu estou te chamando para a sua I'm identidade. calling you to the place of prayer. Eu estou te chamando para o lugar de oração. It's a global praying church that's being birthed in the nations. É uma igreja de oração global que está nascendo nas nações da terra. It's happening in the earth. Está acontecendo na terra. And I'm excited because it's in my E generation. eu estou muito empolgado porque isso é na minha geração. It's in your É generation. na sua geração. There's a shift happening in the church. Existe uma mudança acontecendo na And we are igreja. becoming who we were meant to be. E nós estamos nos tornando quem nós devemos ser. A culture of prayer is being awakened in the heart of the church. Uma cultura de oração está se levantando no coração da igreja. I want you to go to Luke chapter 11. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 11. Luke records two teachings of Jesus on prayer. Lucas ele registra dois ensinamentos de Jesus sobre a oração. Luke chapter 11 verse 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Now it came to pass as he was praying in a certain place when he ceased that one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. The disciples said, John's disciples prayed, Os discípulos oraram e disseram, João, and we want to learn how to pray. nós queremos aprender como orar. And so Jesus, he says, I want you to pray like this. Então Jesus ele diz, eu quero que vocês orem desta forma. And he gives us the Lord's Prayer. E ele nos dá a oração do Pai Nosso. And then he makes it very simple. E então ele faz isso muito simples. He teaches a parable. Ele ensina uma parábola. And he gives us insight into how we should pray. E ele nos dá uma percepção de como nós devemos orar. Read from verse 5 to verse 8. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tendo nada para lhe oferecer. E não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados.
Não posso me levantar e dar a vocês o que pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. At first, this is not encouraging Primeiramente, isso não é encorajador, because the human frame does not like persistence. porque a nossa forma humana ela não gosta disso, It takes focus, de persistência. Isso demanda foco, it takes hard work, demanda trabalho duro, but Jesus says, mas Jesus disse, when you pray, quando você ora, I want you to be like this neighbor. eu quero que você seja como esse vizinho. So he says, I want you to come before me persistently. Então eu quero que você venha até mim persistentemente. So I want you to pray on Monday, Então eu quero que você ore na segunda-feira. and then next Monday I want you to pray again. E na próxima segunda-feira eu quero que você ore novamente. And then 3 months later, E 3 meses depois, I want you to still pray. eu quero que você ainda assim ore. 6 months later, 6 meses depois, 1 year later, 1 ano depois, 5 years later, 5 anos depois, I want you to still pray. eu quero que você ainda assim ore. In Jesus' teaching on prayer, E os ensinamentos de Jesus sobre oração, he said, what is needed is persistent. ele diz aquilo que é preciso, que é necessário, é persistido. He taught it very simply. Ele ensinou isso de uma forma muito simples. But when his disciples asked him, teach us to pray, Mas quando seus discípulos ensinaram, nos ensine como orar, he said, what you need is persistence. ele diz, aquilo que você precisa é persistência. But there's good news. E há boas novas. Verse 9. Versículo 9. So I say to you, ask, Por isso eu digo, peça and it will be given. e será dado. Seek, and you will find. Busquem e encontrarão. Knock, and it will be open to you. Batam e a porta será aberta. For everyone who asks receives, Pois todo o que pede recebe, and he who seeks finds, e o que busca encontra. and to him who knocks it will be open. E aquele que bate, a porta será aberta. He says, I want you to pray persistently. Ele diz, eu quero que você ore persistentemente. Understand Entenda that it might take some time. que pode levar algum tempo. 5 years, 5 anos, 10 years, 10 anos. I don't know. Eu não sei. But Jesus, he said, I'm calling you to persistent prayer. Mas Jesus disse, eu estou te chamando para oração persistente. But know this, Mas saiba disso, that when you ask me, que quando você me pede, I will give it to you. eu vou te dar. He goes, if you will knock on heaven's door, Ele disse, se você bater na porta do céu, it will open. ela se abrirá. But what is needed is persistence. Mas aquilo que é necessário é persistido. You know why prayer often goes unanswered? Sabe como é ser não atendido? Do you know why the church does not have answered prayers? Sabe por que a igreja tem orações não atendidas? Because we haven't walked out the principle that Jesus taught. Porque nós não temos vivido o princípio que Jesus ensinou. He said, I want you to pray with persistence. Ele diz, eu quero que você ore com persistência. And when you do that, E quando você faz isso, you will get what you want. você receberá o que você quer. I hate cancer. Eu odeio câncer. It steals the life of too many people. Rouba a vida de muitas pessoas. I want the church to have authority over cancer every time we pray. Eu quero que a igreja tenha autoridade sobre o câncer toda vez que nós orarmos. So you know what we're to do? Você sabe o que fazer? We're to stand before the eternal Father Nós devemos nos colocar diante do Pai Eterno and ask for a healing revival to come. e pedir para que a cura a cura venha. Father, Pai, give power to the church dê poder à igreja that when she prays against cancer, para que quando ela ore contra o câncer, that it would leave. o câncer sairá. We need to pray that on a Monday. Nós precisamos orar isso na segunda-feira. The next Monday we need to pray it E again. na próxima segunda-feira precisamos orar novamente. Maybe 5 years we still need to be praying. Talvez por 5 anos depois nós precisamos ainda orar.
But we have to pray with confidence. Mas nós temos que orar com confiança. I'm praying to the God who hears my voice. Eu estou orando para o Deus que ouve a minha voz. I'm here again. Eu estou aqui novamente. And I'm asking again. E eu estou pedindo novamente. Send revival healing to this nation. Envie cura de avivamento para a igreja. We need to ask it persistently. Nós precisamos pedir com persistência. And Jesus says if we will ask persistently, E Jesus disse, se nós pedirmos com persistência, He will give it. Ele dará. But there's more good news. Mas existe mais boas novas. Verse 11. Versículo 11. If a son asks for bread, Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir pedir um pão, will he give him a stone? ele dará uma pedra? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Ou se ele pedir um peixe, dará uma cobra no lugar do peixe? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. He says, Ele diz, pray with persistence. ore com persistência. Have faith and confidence that if you ask, he will give it to you. Tenha fé com confiança que se você pedir, isso lhe será dado. And understand who you're praying to. Entenda para quem você está orando. You're praying to the eternal Father. Você está orando ao Pai eterno. He is like no one else. Não existe nenhum outro como Ele. He looks at Brazil Ele olha para o Brasil and he wants to give the Holy Spirit to the church. e Ele quer dar o Espírito Santo à igreja. He wants to give it. Ele quer dar o Espírito And Santo. what he's asking is for the church to come before him. E o que Ele está pedindo é para que a igreja venha diante dele. He's like no other father. Ele não é como nenhum outro He pai. wants to give the Holy Spirit. Ele quer dar o Espírito Santo. And so when you pray persistently, Então quando você ora com persistência, understand who you're talking to. entenda com quem você está falando. You're talking to the Father who loves this nation. Você está falando com o Pai que ama esta nação. And he's looking for the church to lift her voice before him. E Ele está procurando que a igreja levante a sua voz diante And dele. he's saying, ask me E persistently. Ele está dizendo, me peça com persistência. Come before me persistently. Venha diante de mim com persistência. And I will give you the Holy Spirit. E eu te darei o Espírito Santo. But what he's asking Mas aquilo que Ele está pedindo is for a persistent praying church to come forward. é para uma igreja que ora com persistência, que ela se levante. Let's go to Luke chapter 18, Vamos para Lucas capítulo 18, verse 1. versículo 1. Then he spoke a parable to them. Então usou, mas finalmente não tema a Deus e nem me importe com os homens. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? It's very simple there. É muito simples aí. He says, I want you to be like this widow. Ele diz, eu quero ser como essa viúva. She wouldn't stop. Ela não parava. This judge, he was unjust, Esse juiz, ele era injusto, but she didn't care. mas ela não importava. She kept coming. Ela continuava vindo. And he's speaking to us. E Ele está falando conosco. And he says, I want you to be like this widow. E Ele diz, eu quero que você seja como essa viúva. I want you to pray with this type of tenacity, this type of strength. Eu quero que você ore com esse tipo de força. I want you to be like her. Eu quero que você seja como ela. And then he says, day and night. Então Ele diz, dia e noite. He says, I want you to even come before me day and night. Ele diz, eu quero que você venha até mim dia e noite. And he says, if you will do this, E Ele diz, se você fizer isso, heaven will answer with speedy justice. o céu vai responder com justiça e depressa. What's speedy justice? O que é a justiça depressa?
It's wrong things being made right. São coisas erradas sendo feitas certas. 500 people coming to Jesus in 1 week. 500 pessoas vindo até Jesus em uma semana. That's speedy justice. Essa é uma justiça rápida, depressa. Going into the hospital in Aracatuba Indo ao hospital em Araçatuba. and one entire hospital wing being emptied. E querer que o hospital inteiro ali esteja vazio. That's speedy justice. Essa é justiça depressa. And Jesus calls us to the place of persistent prayer. E Jesus nos chama ao lugar de oração persistente. And he says, if you do this, Ele diz, se você fizer isso, there will come a day virá um dia where the promises of God onde as promessas de Deus and your prayers will meet. e essas orações se encontrarão. And there will be a suddenly breaking in of the power of the Holy Spirit. E haverá um derramado poder do Espírito Santo rapidamente. Kansas City, Kansas City, nos Estados Unidos, they have a American football stadium. tem um estádio de futebol americano. It has 80,000 seats. Tem 80 mil assentos. It will be filled one day. Será cheio um dia. I believe day and night, Eu creio- healing revival will be in that stadium. Eu creio que dia e noite, cura de vida estará ali naquele estádio. The earth is going to hear of Kansas City. A terra ouvirá de Kansas City. I say it with confidence, Eu digo isso com confiança. not because of my faith in them, Não por causa da minha fé neles, but because of my faith in the promises of the Bible. mas por causa da minha fé nas promessas da Bíblia. If you pray persistently, Se você orar com persistência, you will have speedy justice break in. você terá justiça rápida acontecendo. There will be a revival in that city Haverá um avivamento naquela cidade because of the principles of God. por causa dos princípios de Deus. I've moved to Florianopolis. Eu me mudei para Florianópolis. I believe one day my city will be made famous. Eu creio que um dia minha cidade se tornará famosa. Not because of black magic, Não por causa da magia negra, not because of the beaches, não por causa das praias, but because of Jesus. mas por causa de Jesus. I'm asking, Eu estou pedindo. I'm asking for the grace of God to be given to our church, Eu estou pedindo que a graça de Deus seja dada à nossa igreja. to the church of Florianopolis, Para a igreja em Florianópolis. to build persistent prayer. Para construirmos oração For there will be persistente. a continual cry going before our God. Porque haverá um clamor constante indo direto a Deus. Send your Holy Spirit. Envia o teu Espírito Santo. There's 1.5 million people in my city. Existe 1,5 milhão de pessoas na minha cidade. The biggest church is 2,000 people. A maior igreja lá tem 2.000 pessoas. Most of my city is going to hell. A maioria da minha cidade está indo para o inferno. They don't know Jesus. Eles não conhecem a Jesus. Who cares about a church of 10,000? Quem se importa com uma igreja de 10 mil? 1.5 million people Com 1,5 milhão de do pessoas not know Jesus. que não conhecem a My Jesus. city needs a revival. A minha cidade precisa de um My avivamento. city needs the gospel on every street. A minha cidade precisa do evangelho em cada rua. My city needs to be set free from demons. A minha cidade precisa ser liberta de demônios. How do we do it? E como nós fazemos isso? God, teach us to pray. Deus nos ensine a orar. Teach us to understand who we are. Nos ensine a entendermos quem nós somos. That we would know our identity. Que nós saberemos a nossa identidade. I want you to turn to Isaiah chapter 64. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 64. This is a prayer of Isaiah. Essa é uma oração de Isaías. The end of 63 and 64 is a prayer for revival. O final do capítulo 63 e o capítulo 64 é um chamado por avivamento. Verse 1, Versículo 1. he says, "Oh, that you would rend the heavens and that you would come down, Ele diz: se rompesses os céus e descesses, that the mountain might shake at your presence." os montes tremeriam diante de ti. He's praying, what you did at Mount Sinai, do it again. Ele está dizendo: aquilo que você fez no Monte Sião, eu farei de Show novo. this people who you are. Mostre a esse povo quem você é. It's a prayer for revival. É um clamor por avivamento. Verse 4, Versículo 4. for since the beginning of the world, Desde os tempos antigos, men have not heard, ninguém ouviu, nor perceived by the ear, nenhum ouvido percebeu, nor has seen a God besides you,
E olho nenhum viu outro Deus além de ti. He's having a revelation of God. Ele está tendo uma revelação de Deus. And then he says, or who acts for the one who waits for him. E ele diz que trabalha para aqueles que nele esperam. He's having a revelation Ele está tendo uma revelação of the place of authority he has. do lugar de autoridade que ele tinha. What's your name? Qual que é seu nome? Samuel. Hallelujah, I can say his name. Graças a Deus eu consigo dizer o nome dele. Let's say that Samuel understands this verse. Vamos dizer que o Samuel ele entende esse versículo. So on Friday night, all of his friends, they're out at the movies. Então na sexta-noite os amigos dele, todos os amigos dele foram para o cinema. Samuel says, I don't think so. E o Samuel disse: eu acho que não. I want to stay home tonight. Eu quero ficar em casa essa noite. And he goes into his bedroom E ele entra no quarto dele. and he shuts the door. E ele fecha a porta. He gets his Bible Ele pega a Bíblia dele. and he waits before God. E ele espera no Senhor. He says, God, I love you. Ele diz: Deus, eu te amo. There's no one like you. Não existe nenhum outro como tu. And I'm waiting before you. E eu espero diante de ti. I'm praying for my city, Eu estou orando pela minha cidade. praying for my school. Orando pela minha escola. He's waiting before God. Isso é esperar diante de Deus. What's happening in heaven? O que está acontecendo no céu? What's heaven doing? O que o céu está fazendo? Brazil, Ah, Brasil, Aracatuba. Araçatuba. We have someone who's waiting on us. Nós temos alguém que está esperando em nós. And he says, God says, I will act on behalf of you, Samuel. E Deus diz: eu trabalharei em seu favor, meu filho. And he takes Samuel E ele pega o Samuel. and he elevates him to the place of government. E ele eleva o Samuel ao lugar de governo. Our future is not in Brasilia. O nosso futuro não está em Brasília. They have some power, Eles têm algum poder. but true authority Mas a autoridade over this verdadeira nation sobre esta nação is the throne room of our é a God. sala do trono de Deus. And Samuel E Samuel, is elevated to the place of government. ele está elevado a esse lugar de governo. And heaven says to Samuel, E o céu diz ao Samuel: what do you want? o que você quer? I will act on behalf of you, Eu trabalharei em teu favor. but I need your voice. Mas eu preciso da tua voz. Wait before me. Espere em mim. Ask me, Me peça and I will answer. e eu responderei. But I need you to come before me persistently. Mas eu preciso que você venha diante de mim com I need you to wait persistência. before me Eu persistently. preciso que você espere em mim I will persistentemente. show you who I Eu am. te mostrarei quem eu sou. I will tell you that I am the God of eternity. Eu te direi que eu sou o Deus da eternidade. As you wait before me, Ao você esperar em I will mim, show you mysteries that Eu you te- do not know. eu te mostrarei mistérios que você não conhece. In the place of prayer, you will find me. E no lugar de oração você me encontrará. But I'm calling you to wait before me. Mas eu estou te chamando para esperar em mim. And as you wait before me, E se você espera em mim, I will answer every secret prayer. eu responderei cada oração secreta. But wait, Mas espere. wait before me, Espere em mim. and I will answer you. E eu te responderei. I will answer from my throne room. Eu te responderei da minha sala do trono. As I've been learning to pray, Enquanto eu aprendi a orar. in Kansas City, we pray on a microphone. Em Kansas City a gente ora no microfone. And I pictured myself sometimes E eu me vi algumas vezes. Eu me imaginei algumas vezes. standing before God. Me colocando diante de Deus. I pictured the four living creatures Uma visão dos quatro seres viventes. and my voice E a minha voz. thundering before the eternal Father. A minha voz sendo como trovão diante de Deus. Father, you're hearing me when I pray. Deus, o Senhor está me ouvindo como quando eu oro. I don't understand that you would give me this honor, Eu não entendo porque o Senhor me deu essa honra. but you've given me the place of influence in eternal things. Mas o Senhor me deu o lugar de influência nas coisas eternas. So today I lift my voice before God, Então hoje eu levanto a minha voz diante de Deus. and you're listening to me. E o Senhor está me ouvindo. I'm no one, Eu não sou ninguém. but yet you've given me the honor of prayer. Mas mesmo assim o Senhor me dá a honra da oração.
It's crazy, E isso é muito louco. but it's the influence that you have. Mas está sendo influenciado. It's the authority given to the believer A autoridade está sendo dada ao crente to shift eternal things. para mudar para as coisas eternas. He gives you that place. Ele te dá esse lugar. And what he asks, E o que ele pede? do it persistently. Faça isso persistentemente. So we have to ask the question, Então nós temos que nos perguntar essa questão. if the Bible be true, Se a Bíblia é verdadeira and church history is true, e se a história da igreja é verdadeira, that when we pray, então quando nós oramos, things happen. as coisas acontecem. Why do we not pray? Por que nós não oramos então? I had to look at my own life. Eu tive que olhar na minha própria vida. I'm a pastor. Eu sou um pastor, I'm a preacher. I'm a teacher. eu sou um pregador, sou um professor And I pray very little. e eu oro muito pouco. If the Bible's true, Se a Bíblia é verdadeira, I need to pray. eu preciso orar. If the Bible's true, Se a Bíblia é verdadeira, the church, we must pray. a igreja, nós precisamos orar. So if I was to get 100 of you and line you up here, Então se eu colocasse 100 de vocês aqui em linha na frente, and I would ask you, are you happy with your prayer life? e eu te perguntasse, você está feliz com a sua vida de oração? I think 99 would say no. Eu acredito que 99 desses, eles falariam não. I need to pray more. Eu preciso orar mais. That was my testimony. Esse foi o meu testemunho. That's most of us in the church. E essa é a maioria de nós na igreja. But something's changing. Algo está mudando. Our definition and our experience of prayer is changing. A nossa definição e experiência de oração está mudando. That 99, Aqueles 99, God's talking to us. Deus está falando conosco. And He's teaching us some things. E Ele está nos ensinando algumas coisas. I want you to think about this. Eu quero que você pense nisso. The first man that did day and night prayer, O primeiro homem que orou dia e noite, his name was King David. o nome dele foi Rei Davi. And he was a very unique man, E ele foi um homem muito especial. an incredible man. Um homem incrível. He had a hunger to study God, Ele tinha uma fome por estudar a Deus. and it consumed his life. Isso consumia a vida dele. And because of that hunger, he was chosen to become king. E por causa daquela fome, ele foi escolhido rei. But he said, I want something more than being the king of Israel. Mas ele diz, eu quero algo mais do que ser um rei de I Israel. want to know God. Eu quero conhecer a Deus. And he kept pressing in. E ele começou a prosseguir com isso. And we see in the Psalms E nós vemos nos Salmos that he saw into the sanctuary. que ele viu o santuário. He saw into the throne room. Ele viu a sala do trono. And those psalms that he wrote, E esses salmos que ele escreveu they're from personal experience. foram sobre experiências pessoais. He saw the throne room. Ele viu a sala do trono. And he said, E ele disse, what is in heaven, o que está no céu, I'm going to put it on the earth. eu vou trazer isso para a terra. I believe he heard the songs of the angels being sung to our God. Eu creio que ele ouviu a canção dos anjos sendo cantadas diante do nosso Deus. And he said, I'm going to train singers to sing to God. E ele diz, eu treinarei cantores para cantarem diante de Deus. I believe he heard the music around the throne room. Eu creio que ele ouviu música na sala do trono. And he said, that music, I'm going to put it on the earth. E ele diz, essa música, eu trarei isso para a terra. So he trained over 2,000 singers. Então ele treinou mais de 2.000 cantores. He trained musicians. Ele treinou músicos. He took money from the government of Israel, Ele pegou o dinheiro do governo de Israel and he funded singers and musicians to minister to God. e ele fundou ministros para ministrarem diante de Deus. But why did he do it? Mas por que ele fez isso? He didn't do it because of the need of revival. Ele não fez isso por causa da necessidade do avivamento. He didn't do it because of the enemies of Israel. Ele não fez isso por causa dos inimigos de Israel. He said, because God exists, Ele disse, porque Deus existe, worship must exist. a adoração deve existir.
He said, have you seen God? Ele disse, você vira Deus. He says, when you see God, Ele diz, quando você vira Deus, when you understand who He is, quando você entender quem Ele é. the natural thing is to worship. Então a coisa natural é adorar. The natural thing is to pray. A coisa natural é orar. So Psalm 27 verse 4, Então Salmo 27, versículo 4. King David, he said, Rei Davi, ele disse, there's one thing that I desire, uma coisa eu desejo, and that is to gaze on my God all the days of my life. é que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. And in this place I will inquire of Him. E nesse lugar eu buscarei a Ele. David was captivated with a vision to know God. Davi, ele foi cativado com a visão de conhecer a Deus. And in his generation he built a prayer meeting based off of the beauty of E God. na geração dele, ele construiu uma oração baseada na beleza de Deus. And Isaiah chapter 56 verse 7 says this, Isaías 56, versículo 7 diz assim: I'm going to call them to my house of prayer, eu trarei eles para a minha casa de oração, and I'm going to give them joy in the house of prayer. e eu darei alegria nessa casa de oração. Today there's a shift of our experience of prayer. Hoje há uma mudança da nossa experiência da oração. There's a shift in our definition of prayer. Há uma mudança da nossa definição de oração. And we're entering into enjoyable prayer. E nós estamos entrando numa oração que ela é agradável. I want you to quickly turn to Revelation chapter 4. Eu quero que você rapidamente abra em Apocalipse 4. What time do I have to finish? Tudo bem? Okay, I'm going to end in Revelation chapter 4. Eu vou acabar em Apocalipse 4. I want to show you a prayer meeting. Eu quero te mostrar uma reunião de oração. So the apostle John, Então, João o apóstolo, he's on an island as a prisoner. ele está numa ilha como um prisioneiro. Chapter 1, Jesus visits him. Capítulo 1, Jesus o visitou. The glory of Jesus, it overwhelms him. A glória de Jesus tomou conta dele. And he says, John, I want you to write what I'm about to tell you. E ele diz, João, eu quero que você escreva isso que eu vou te dizer. And he wrote 7 letters. And he said, I want you to write 7 letters to 7 churches. E ele diz, eu quero que você escreva 7 cartas a 7 igrejas. And he's on this island. E ele está nessa ilha. And this is where now chapter 4 starts. E isso é onde o capítulo 4 começa. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. And the first voice which I heard, it was like a trumpet speaking, A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, saying, come up here. disse, suba para cá. Can you imagine Você pode imaginar, standing on an island você estando ali numa ilha, and you hear a voice like a trumpet? e você ouve uma voz como trombeta, It says, come up here. dizendo, vem aqui, suba. And all of a sudden you're in eternity. E de repente você está na eternidade. That's what happened to John. Foi isso que aconteceu com João. Immediately I was in the Spirit, verse 2. Versículo 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. And a throne set in heaven, and one who sat on the throne. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. And he who sat there was like a jasper. E aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe. He said, I've never seen anything like this. Ele diz, eu nunca vi algo parecido com isso. The only way I can describe what I was looking at is it was like a jasper. A única coisa que eu posso descrever como isso era como jaspe. I've never seen a jasper. Eu nunca vi jaspe. But I was reading a book in Venezuela one time, Mas eu estava lendo um livro na Venezuela uma vez. and I saw a picture of a waterfall. E eu vi uma foto de uma cachoeira. And the whole waterfall was of jasper. E toda essa cachoeira era jaspe. It was a brilliant red. Era um vermelho brilhante. I believe John was looking at the heart of our God. Eu creio que João estava olhando no coração do nosso Deus. And he saw the fire of his passion. E ele viu o fogo dessa paixão. And he said, the only way I can describe it, E ele diz, a única forma que eu consigo descrever isso. he has a burning heart. Ele tem um coração que queima. And it's like a jasper. E é como jaspe. And a throne, and there was a sardius stone in appearance. E havia também sardônio, parecendo uma esmeralda, desculpa.
Scripture tells us that God wraps himself in light. A Bíblia nos diz que ele se cobre de luz. A brilliant light comes forth from our God. Luz brilhante vem do nosso Deus. The scripture tells us that in the next age there will be no need for the sun A palavra nos diz que nos próximos dias não haverá necessidade do Filho, because of the glory that's coming off of our God. porque a glória que vem do nosso Deus. In John, he's looking at the throne E João, ele está olhando para o trono. and he said, coming forth from our God, it's a brilliant Ele light. está dizendo, vindo do nosso Deus tem uma luz brilhante. And there was a rainbow around the throne, the appearance like an emerald. E arco-íris ali parecendo esmeralda. And he says, every decision that our God makes, E ele diz, toda decisão que nosso Deus faz, it comes through his mercy. isso vem através da misericórdia That dele. emerald rainbow around our God, Que aquele arco-íris de esmeralda ali ao redor do nosso it Deus screams of his mercy. grita a misericórdia dele. And around the throne, verse 4, there's 24 thrones. Versículo 4, ao redor dele estavam 4 tronos. And from verse 5, and from the throne proceeds lightnings and thunderings and voices. Versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Have you ever heard thunder? Você já ouviu trovão? I was sleeping one night Eu estava dormindo uma noite and lightning hit very close to where I was sleeping. e raio atingiu bem perto onde eu estava dormindo. And the power of thunder, it's terrifying. E o poder do trovão é aterrorizante. And John says around the throne, E João diz que ao redor do trono, there's continual displays of our God's power. isso é uma demonstração contínua do poder de Deus. Verse 6, Versículo 6, before the throne, e diante do trono there was a sea of glass like crystal. havia algo parecido como um mar de vidro. Other prophets saw this sea of glass. Outro profeta viu um mar de vidro. Ezekiel, he said there's fire in it. Ezequiel disse que havia fogo nisso. And in the center of this sea E o centro ali do assento, do trono, is our God's throne. estava o trono do nosso Deus. Verse 8 Versículo 8, talks of these 4 living creatures. fala dos 4 seres viventes. Each having 6 wings, were full of eyes around and within. Cada deles tinha 6 asas e era cheio de olhos ao redor. There's 4 living creatures. 4 seres viventes. Other prophets have seen these living creatures. Outros profetas viram esses seres viventes. They're full of eyes Eles estão cheios de olhos around and within. ao redor deles e dentro deles também. And when I think about these living creatures, E quando eu penso nesses 4 seres viventes, they kind of freak me out. eles meio que me assustam. Eyes everywhere. Olhos por toda parte. But you have to ask the question, Mas você tem que se perguntar, why? Why are they full of eyes? por que eles são cheios de olhos? And I have an idea. E eu tenho uma ideia. I think because what they're looking upon, Eu acho que porque aquilo que eles estão olhando, 2 eyes are not enough. 2 olhos não são o suficiente. They're looking upon our God. Eles estão olhando para o nosso Deus. And here's what they say. E aqui está o que eles dizem. And they do not rest day or night. Dia e noite eles repetem sem cessar. They stand there Eles se colocam ali, day and night, dia e noite, energized by what they're looking upon. recebendo energia ali daquilo que eles estão olhando. Looking upon our God Olhando para o nosso Deus, night and day. dia e noite. And they cry out, E eles clamam, holy, holy, holy. Santo, Santo, Santo. They stand looking at him. Eles estão ali olhando para Ele. The mysteries of God are unfolding. Os mistérios de Deus estão sendo revelados. Fascinated with God. Eles estão fascinados por Deus. You know what's interesting to me? Sabe o que é interessante para mim? God never had a beginning. Deus, Ele nunca teve um começo. He never had a beginning. Ele nunca teve um começo. And we can conclude E nós podemos concluir that those 4 living creatures have always been there.
que esses 4 seres viventes sempre estiveram lá. Those 4 living creatures were at creation. Esses 4 seres viventes estavam na criação. They were there when Abraham was called Eles as the estavam lá. father of the nation. Eles estavam lá quando Abraão foi chamado como pai das Those nações. 4 living creatures were there when Noah was the leader of the earth. Esses 4 seres viventes estavam lá quando Noé estava ali na terra. When Moses came forth, they were there. Quando Moisés se levantou nos seus dias. When David came forth as a leader, they were there. Quando Davi foi levantado como um líder, eles estavam lá. Every eye looking on God. Cada olho olhando para Deus. Energized, crying out, He's holy. Sendo energizados, ele tendo fortalecimentos, gritando santo. When John saw them, Quando João os viu, he described them for us ele descreveu esses seres para nós, so that we would understand something. para que nós possamos entender algo. That the God who's never had a beginning, Que o Deus que nunca teve um that começo, the God who's always existed, que o Deus que sempre existiu, His beauty is continually revealing itself. a beleza dele sempre se revela. And the God of the Scriptures E o Deus das Escrituras is alive today. está vivo hoje. And this throne room, E essa sala do trono, it exists right ela now. existe agora mesmo. And in eternity, E na eternidade, these 4 living creatures, 4 seres they are viventes, singing right eles now. estão cantando agora mesmo. David, he saw into it. Davi, ele viu isso. And he said, what they're doing, E ele diz, o que eles estão I'm fazendo, going to do. eu vou fazer. And in our E generation, na nossa geração, we need to understand this God, He lives right now. nós precisamos que esse Deus, ele vive agora mesmo. This song is being sung right Essa now. canção está sendo cantada agora mesmo. And we, the Church of E Brazil, nós, a igreja no Brasil, we have to enter in. nós temos que entrar nisso. Our God exists. O nosso Deus existe. And we must understand His beauty. Nós devemos entender a beleza dele. And as they're singing in heaven, Assim como eles cantam no céu, I want the Church of Brazil eu to quero que a sing. igreja no Brasil cante. Let us sing. Que nós cantemos. Holy, holy, Santo, holy. santo, santo. There's no God like Não you. tem nenhum Deus como tu. How can we sit and not sing? Como nós podemos nos sentar e não cantar? How can we not enter in prayer? Como que nós não podemos entrar na oração? We have to have a shift. Nós temos que ter uma mudança. We have to have the power of the Spirit to teach us. Temos que ter o poder do Espírito Santo para nos ensinar. The God of David Mas o Deus de Davi is your God. é o seu Deus. The God that David discovered. O Deus que Davi descobriu He's waiting for you. está esperando por você. The passion that drove that king to build a temple. A paixão que levou aquele rei a construir o templo. I want it to be awakened in the heart of the church. Eu quero que esteja despertado no coração da igreja. David vowed in Psalm 132, Davi, ele fez um voto em Salmo 32. I will not rest Eu não descansarei until there's a place for my God to dwell. até que exista um lugar para o meu Deus habitar. And let that vow be written across our E hearts. que esse voto esteja escrito nos nossos corações. We will not rest Nós não descansaremos until our God has a dwelling place in Brazil. até que nosso Deus tenha um lugar de habitação no Brasil. We will be swept away with His beauty. Nós seremos elevados pela beleza dele. And we will be a people who pray persistently. E nós seremos um povo que ora com persistência. A shift in our thinking. Uma mudança em nosso pensamento. A change in our understanding. Uma mudança em nosso entendimento. And we will be a church that prays persistently. Nós seremos uma igreja que ora persistentemente. It's happening. Está acontecendo. The Holy Spirit, He's speaking to O us. Espírito Santo está falando conosco. He's showing us God. Ele está nos mostrando Deus. Religion, it's being broken and dismantled. A religiosidade está sendo quebrada e desfeita. And the enjoyable encounter with God, it's coming to the church. E o encontro com Deus prazeroso está vindo à igreja. The Holy Spirit, He's talking. O Espírito Santo está falando. He's pulling back the curtain on the mysteries of God. Ele está tirando a cortina, abrindo a cortina dos mistérios de Deus. Ephesians chapter 1, verse 16. Efésios 1:16. Paul prays for the church. Paulo ora para a igreja. Father of glory, Pai da glória, give the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. dê o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele. Open the eyes of the hearts. Abra os olhos do coração deles. That's the prayer
that we must pray for the Church of Brazil. Essa é a oração que devemos orar na igreja do Brasil. Let's stand up. Se levante comigo. I'm sorry I've taken a long time tonight. Me desculpe que eu demorei um pouco hoje à noite. You've been listening to me patiently, Você tem me ouvido com paciência, but I'm desperate. mas eu estou desesperado. We need the power of the Spirit. Nós precisamos do poder do Espírito. So I want to pray for us tonight. Então eu quero orar por nós nessa noite. There's a verse that's been on my heart for 2 days. Existe um versículo que está no meu coração por 2 dias. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Coríntios 3, versículo 5. Paul says, Paulo diz: my sufficiency only comes from you. a minha suficiência vem de Deus. And then the next verse, E no próximo versículo, he says the Holy Spirit is the one that brings life. ele diz que o Espírito Santo é aquele que traz a vida. And that's what I'm going to pray right now. E é isso que eu vou orar agora mesmo. I'm going to pray that the Holy Spirit will now talk to you. Eu quero orar que o Espírito Santo fale com você agora. And that life would come. Que vida venha. Many of you are dry on the inside. Muitos de vocês estão secos por dentro. You're hungry. Você está com fome. You're desperate. Você está desesperado. And I'm going to ask for the Holy Spirit's life to come and fill you. E eu vou pedir para a vida do Espírito Santo vir te encher. To open the eyes of your heart. Abrir os olhos do seu coração. And that you would see the God that David saw. Para que você veja o Deus que Davi viu. That you would understand the God that John saw. Que você entenda, conheça o Deus que João viu. I'm grateful that the God of the heroes of the faith, Eu sou grato que o Deus dos heróis da fé, He's my God. Ele é o meu Deus. He's the same God. Ele é o mesmo Deus. And I want you to have a great encounter with Him. E eu quero que você tenha um grande encontro com Ele. So right now, just open your hands like you're receiving a gift. Então agora mesmo abra suas mãos assim como se você recebesse um presente. Holy Spirit, come. Espírito Santo vem. The giver of life. Aquele que dá a vida. Eternal things, talk to us about them. Coisas eternas, fale conosco sobre isso. Come, Holy Spirit, with power. Vem, Espírito Santo, em poder. Power on our hearts right now. Poder nos nossos corações agora mesmo. We're just going to wait a little bit before Him. Nós vamos esperar no Senhor um pouquinho. Holy Spirit, increase right now. Espírito Santo, aumente agora mesmo. Show us, God, Nos mostre, Deus, personal revival. avivamento pessoal. Oh, refresh us tonight. Nos renove nessa noite. Holy Spirit, just come. Espírito Santo, venha. Tonight, this room, we wait on you. Nessa noite, nessa sala, nós esperamos em Ti. Oh, we're hungry. Nós estamos famintos. Oh, come and refresh us. Venha e nos renove. Oh, let us know the delight you have for us. Nos deixe conhecer o prazer que o Senhor tem em nós. Show us eternal things tonight. Nos mostre as coisas eternas nessa noite. Holy Spirit, Espírito Santo, show us life right now. nos mostre vida agora mesmo. We're going to go into worship. Nós vamos adorar. And I just want you to talk to God. E eu quero que você fale com Deus. Tell Him what's on your heart. Fale aquilo que está no seu coração. Many of you are in this room who are desperate for an encounter with God. Muitos de vocês aqui hoje estão desesperados por um encontro com Deus. We're from different parts of the nation. Nós somos de diferentes partes da nação. We've come together because we want to encounter God. Mas nós nos unimos porque nós queremos encontrar a Deus. So let's just worship Him. Então vamos adorá-lo. Let's talk to Him. Fale com Ele. Santo, Santo, Ele
Jesus. Mostre Jesus. Show us the Father. Nos mostre o Pai. Oh, have Him speak to our hearts. Céus, falem aos nossos corações. Come and refresh us. Venha e nos renove. Come and breathe life into our hearts. Venha e traga vida aos nossos Oh, corações. let your word breathe life into our Que a hearts. nossa vida traga vida ao nosso coração. Oh, refresh us. Nos renove. Oh, we want personal Nós revival. queremos avivamento pessoal. Oh, we want an encounter with Nós Jesus. queremos um encontro com Jesus. Oh, we want life that comes from God. Nós queremos vida que venha diante de Deus. Oh, let us know the passion that God has for us. Conhecer a paixão que Deus tem por nós. Oh, the love that God has for us. O amor que Deus tem por nós. Oh, let us know our God. Nos deixe conhecer Deus. Oh, come to us. Venha, fale conosco. Fale conosco. Fale conosco. Come to us. Fale conosco. Amen. Amém. Oh, we love you, our God. Nós chamamos nosso Deus. I want to do something. Eu quero fazer algo. So we have people from all over different parts of Brazil tonight. Nós temos pessoas de várias partes do Brasil aqui nessa noite. And so I want 2 people from every city. Então eu quero 2 pessoas de cada cidade. So I know that you're kind of in groups. Então eu sei que vocês estão em grupos. So I want 2 people from every city. Então eu quero que 2 pessoas de cada cidade. I want you to come right up Eu here. quero que você venha aqui. So figure out who's going to represent Então your escolha group. quem vai representar o seu grupo. And I want 2 people from every city to come up E here. eu quero 2 pessoas de cada cidade. Doesn't matter who they are, just have them come up. Okay, the leaders from the Então os cities, líderes que vieram das cidades. just come on up here. Então venham aqui. Da cidade de fora, os líderes que vieram. E represente aqui. The leaders of the cities, let's come up here. Os líderes da cidade, venham aqui. Pastor Samuel, Pastor Samuel, Pastor Denise, Pastor Alissa. Alessandro, Atos, Letícia, Larissa. So I want us to respond to the call to be His house of prayer. Eu quero que nós respondemos ao chamado de sermos a casa de oração. We've got several cities here, Temos várias cidades aqui. and I want us to respond tonight. Eu quero que nós respondamos nessa noite. As the body of Christ in these cities, Como o corpo de Cristo nessas cidades. we're going to ask God for the help of the Holy Spirit Nós vamos pedir a Deus pela ajuda do Espírito Santo. to strengthen prayer in our churches. Para fortalecer a nossa igreja em oração. And so we're going to respond tonight Então nós vamos responder nessa noite. with a humility of heart. Com humildade no coração. We need to recognize that we are nothing without God, Nós precisamos reconhecer que não somos nada diante de Deus. but also we need to find courage Mas também precisamos encontrar coragem. because of the power of the Spirit. Por causa do poder do Espírito. And I'm going to ask God that He would burst something in our hearts Eu tonight. vou pedir que Deus queime algo em nosso coração nessa noite. The power of the Spirit Que o poder do Espírito would ignite a fire like was in the heart of King David. acenda o fogo que estava no coração de Davi. That in these cities, Que nessas cidades, a house of prayer would grow in the heart of the church. uma casa de oração cresça
aconteça no coração da igreja. And that we would be a praying church within this nation. Que nós sejamos uma igreja, uma casa de oração nessa nação. That in Arasatuba, Seja em Araçatuba, the church of this city a igreja nessa cidade would be his house of prayer. será a casa de oração dele. That in every city that's represented, Em cada cidade que está representada we're aqui, going to ask for the power of the Spirit nós vamos pedir para que o poder do Espírito to make us his house of prayer. que faça isso a nossa casa de oração. I just want to bring the music down. Então nós vamos abaixar um pouquinho a música. I'm losing my voice. Estou perdendo minha voz. But I also want to talk to every one of you who's not up here. Mas eu também quero falar com cada um de vocês que não estão aqui. David was a young man, Davi era um jovem. and he said, I want to study God. E ele diz, eu quero estudar a Deus. He was a teenager, Ele era um adolescente. and heaven found him. E o céu encontrou Davi. And they said, we want a leader of Israel with this heart. E ele diz, nós queremos que o líder de Israel tenha esse coração. That's what God's looking for today in Brazil. Então Deus está procurando hoje no Brasil. And so all of us Então todos nós are going to now open up our hearts. nós vamos abrir os nossos corações. And we're going to pray a simple prayer. Nós vamos orar orações simples. Make us your house of prayer. Nos torne a sua casa de oração. That we would be like David. Para que nós sejamos como Davi, Amen. um homem. Amém? So I want everyone just to open up your hands. Então quero que todos vocês abram suas mãos. Father, tonight, Pai, nessa noite, I just simply pray. eu oro simplesmente. Make us your house of prayer. Nos faça a sua casa de oração. Tonight, Holy Spirit, Hoje, Espírito Santo, these leaders, esses líderes, as they represent their cities, como eles representam suas cidades, I'm asking for your power to break forth in their hearts. estou pedindo que o seu poder venha no coração deles. I'm praying for personal revival. Eu oro por avivamento pessoal. And I'm praying that what you did with that King David, E eu oro para que aquilo que o Senhor fez com o rei Davi, do it with these leaders tonight. faça com esses líderes nessa noite. Do it with these cities. Faça com essas cidades. That the cities that they represent Que a cidade que eles representam bring forth a house of prayer. traga uma casa de oração. Bring forth a praying church. Traga uma igreja que ora. I'm asking for the power of the Spirit Eu now estou tonight pedindo para o poder do Espírito Santo agora nessa to noite. ignite a fire in their hearts. Para acender um fogo no coração deles. In the heart of the church they represent. No coração da igreja que eles representam. In the heart of the city that they represent. No coração da igreja que eles da Oh, cidade que eles awaken a representam. cry in these cities. Nós vamos clamar nessas cidades. Let this generation hunger for an encounter with God. Que essa geração tenha uma fome por encontro Holy com Deus. Spirit in these cities ignite a fire. Santo Espírito nessa cidade acenda um fogo. In these churches revival break in. Que nessas igrejas o avivamento aconteça. And what the angels see, E aquilo que o anjo vê, show this generation. mostre essa geração. What the angels see, O que o anjo vê, what the four living creatures gaze que os upon, 4 seres viventes veem. show these churches. Mostre essas igrejas. Show these leaders. Mostre esses líderes. God, we need your Spirit. Deus, nós precisamos do teu We need Espírito. the power that the Spirit gives. Nós precisamos do poder do Espírito, o And poder que Ele tonight, dá. I'm asking for that power to break in upon their hearts. Então hoje eu peço que esse poder venha ao coração. God, I'm asking for, Deus, eu estou pedindo oh, revival in the heart. avivamento no coração deles. For the life of the Spirit to break in with power. Que a vida do Espírito venha com poder. I'm asking for revival that works and brings forth worship. Eu estou pedindo que o avivamento traga adoração. We need the life of the Spirit in our churches. Nós precisamos da vida do Espírito nas nossas We need igrejas. an awakening. Nós precisamos de um despertar. So I'm talking to the God of eternity. Então eu estou falando com o Deus da eternidade. Awakening. Despertar. Holy Spirit, show us the mysteries of our God. Santo Espírito nos mostra os mistérios do nosso Deus. Find the Davids of Brazil Encontre os Davis do Brasil and bring them forth with power. e os traga com poder. I want you, everyone in the room, set your heart on God. Eu quero que cada um de vocês aqui nesse salão coloque o seu coração em Deus. He answers the hungry.
Ele responde aos famintos. He answers those that seek Him. Ele responde àqueles que o buscam. So find the hungry. Então encontre a fome. Holy Spirit, fill them with your power. Espírito Santo, encha com o seu poder. I'm asking that you would refresh every leader in this building. Eu estou pedindo que o Senhor renove cada líder nesse salão. Some of the leaders, they want to quit. Alguns dos líderes que querem desistir. Some of the leaders, they're stuck in sin. Alguns dos líderes que estão presos ao pecado. Deliver them from bondage. Livre eles das amarras. And refresh them tonight. E os renove nessa noite. Oh, we need encounters with God. Nós precisamos de encontros com Deus. So Holy Spirit, come. Então Espírito Santo, venha. Come to every heart that's hungry. Vem em cada coração que está faminto. Come to every heart that wants to see your beauty. Vem em cada coração que quer ver a tua beleza. Bring forth a praying, worshiping church in every city. Traga uma igreja que ora em cada The cidade. body of Christ. O corpo de Cristo. Make her your bride in these cities. Faça a noiva nessas cidades. Come with your glory. Vem com a sua glória. Come with your beauty. Vem com a sua beleza. Why did David want day and night prayer? Porque Davi, ele quis oração dia e noite. Give us the answer. Nos dê a resposta. His beauty. É beleza. His beauty. A beleza dele. Show us your beauty, my God. Nos mostre a sua beleza, Deus. Oh, yes, that we would see the glory of God. Para que nós vejamos a beleza de Deus. What you showed the Apostle John. Aquilo que o Senhor mostrou ao apóstolo João. Holy Spirit, I pray now, show the church of Araçatuba. Eu oro agora que o Senhor mostre a igreja em Araçatuba. Every church. Cada igreja. Visit them with your power. Visite com o seu poder. I'm asking, let your glory rest upon the church in Araçatuba. Estou pedindo que a sua glória venha sobre a igreja em Araçatuba. Answer their hunger. Responda a oração, a fome deles. Oh, they long to see you. Eles anseiam por te ver. And I'm asking you that you would respond. E eu estou te pedindo porque o Senhor responde. Open up the Word of God. Abra a palavra de Deus. And let the descriptions of God be written across their E hearts. que as descrições de Deus sejam escritas no coração deles. Oh, refresh them, Lord. Renove, Senhor. Oh, talk to them about how you love them. Fale com eles como o Senhor os ama. Let them know that you are they are in the center of your eyes. Que eles saibam que o Senhor está no centro dos olhos deles. Oh, let Jesus speak to them privately. Que Jesus fale com eles em particular. Oh, in the secret place. No lugar secreto. Talk to them. Fale com eles. Oh, answer the cry of their hearts. Responda ao clamor no coração. Show them the beauty of God. Mostre a beleza de Deus. Touch every leader. Ensine cada líder. Touch every church. Toque cada igreja. I pray for the small churches in this city. Eu oro pelas igrejas menores nessa cidade. The large churches. As igrejas grandes. Encounters with God. Encontros com Deus. Oh, we need the power of the Spirit. Nós precisamos do poder do Espírito. As I was sitting here tonight, Enquanto eu estava sentado aqui nessa noite, during worship, durante o louvor, I felt like God saying to me, eu senti que Deus me disse there's an awakening that's coming. que existe um despertar que está vindo. This is the first time I've ever heard God say that. E essa é a primeira vez que eu ouço Deus dizer isso. And I didn't even want to talk about it. E eu nem queria falar sobre isso. But I think there's something coming to the church of Brazil. Mas eu acho que algo está vindo na igreja do Brasil. We've gone to other countries because of an outpouring. Nós vamos até um outro país por causa de um derramar. We went to Argentina. Nós fomos na Argentina. We've gone to Toronto. Nós fomos para Toronto. We've gone to Florida. Nós fomos para Flórida. But Father, Mas Pai, we want it in Brazil. nós queremos isso no Brasil. We want your Spirit to be poured out in a greater measure in our nation. Nós queremos que o seu Espírito seja derramado em grande medida na nossa nação. Answer our hunger. Responda a nossa fome. As you're shaking this nation, Ao acordar, sacudir essa nação. you're shaking O us. Senhor está nos sacudindo. We let go of everything that is hindering your work in our hearts. Nós deixamos tudo aquilo que nos impede a sua obra nos nossos corações. Shake us.
Nos sacuda, Deus. That everything as you would fall away. Que tudo que é ruim saia. And as you shake our government, E ao Senhor sacudir o nosso governo, as you shake our economy, ao Senhor sacudir a nossa economia, visit the church. visite a igreja. Fill us. Nos encha, Fill us. nos encha. Oh, we want your presence. Ah, nós queremos a sua presença. We want your glory. Nós queremos a tua glória. We want to be in love with our God. Nós queremos ser amados por So Deus. we need you to show us who you Então are. nós queremos que o Senhor nos mostre quem o Senhor é. Do not leave us this way, Não nos deixe dessa forma, but come with your glory. mas venha com a sua glória. Come with your power. Venha com o seu poder. Oh, we're hungry to know you. Nós estamos famintos por te conhecer. So Father, I speak to this generation. Então, Pai, eu falo a essa geração. They will know God. Eles conhecerão a Deus. They will have encounters with God. Eles terão encontros com Deus. So come to them with revival. Então venha a eles com um avivamento. Come to them with your glory. Venha a eles com a sua glória. Oh, this generation needs the power of the Spirit. Essa geração precisa do poder do Espírito. Oh, we need your glory. Nós precisamos da tua glória. So I ask you today, Então eu te peço hoje, come to this generation. venha a essa geração. Come with your glory. Venha com a sua glória. Do not pass us by, Não passe despercebido. but we wait before Mas nós you. esperamos em ti. We will not let go of you. Nós não deixaremos o Senhor ir. So let your glory come. Então que a sua glória venha. Let your presence Que come. a sua presença venha. Let the Holy Spirit Que o increase. Espírito Santo venha e cresça. Come with a revival to the church. Venha com um avivamento na igreja. Oh, let things fall away. Que tudo aquilo que não serve caia. And let revival come. E que o avivamento venha. Let revival Que come. o avivamento venha. We're going to go back into Nós vamos worship. voltar para a adoração. Just let your cry go forth. Deixa o seu clamor subir. Show us your presence. Nos mostre a tua presença. Show us your beauty. Nos mostre a tua beleza. Oh, come.